ele está olhando para a gente porque ele está fazendo como se fosse, ao se colocar, né, como se incluir nessas outras grandes figuras, né, da sua época, que ele insere no seu afresco. Só que todas essas outras figuras estão assumindo o papel de outras pessoas que existiram nessa outra época, cheio de metalinguagem, né? Então, cada um deles está assumindo o papel de um outro grande pensador ou de um outro grande criador, né, de séculos antes, mas ao se colocar, ele próprio, que inclusive era mais jovem, ele não está assumindo o papel de nenhuma outra pessoa, ele está aqui como ele mesmo, né? Então, assim, ele está olhando de frente para a gente e ele não está aqui como nenhuma outra pessoa, ele é apenas ele é Rafael. E por que ele está olhando para a gente? Porque ele está justamente fazendo essa conexão entre o passado e o presente deles, né, no caso, presente na época. E ele está olhando para a gente e ele está dizendo o quê? Vocês estão vendo o que esses grandes filósofos, matemáticos, cientistas, astrônomos, físicos, geógrafos e fizeram na sua época? A minha geração está fazendo uma revolução tão importante quanto. Então, quando ele colocava os grandes criadores da sua época no papel desses outros grandes criadores, filósofos, cientistas, matemáticos, astrônomos daquela época, ele está equivalendo às duas gerações. E mais do que isso, ele está equivalendo às duas revoluções de conhecimento. Ele está dizendo que o que a sua geração, no Renascimento, estava fazendo com o conhecimento humano era tão importante e tão grandioso quanto o que os gregos fizeram lá na Grécia Antiga. Então, ele está dizendo que nós estamos fazendo aqui é tão importante quanto o que Platão, Aristóteles, Hipátia e todos esses outros grandes fizeram na sua época. A revolução do conhecimento que nós estamos fazendo aqui é tão grandiosa quanto o que a filosofia grega, a matemática, a astronomia fizeram lá naquela época. Nós estamos revolucionando o conhecimento humano tanto quanto eles fizeram. O que nós estamos fazendo aqui hoje não deixa em nada a dever a grandíssima, enorme revolução do conhecimento feita pela Grécia Antiga. E tem mais uma ousadia aí. Ele fez esse afresco para ficar dentro do Vaticano. E estamos falando aqui de renascimento, ou seja, um momento no qual a igreja começava a perder poder e o conhecimento científico, matemático, empírico, filosófico, o conhecimento que demandava provas, que demandava repetição, que demandava constância, que demandava empirismo, que demandava concretude, estava assumindo forma. Então, a igreja, como instituição política, estava perdendo terreno, estava perdendo poder. A ideia de Deus como centro da vida religiosa não. A ideia de Deus como centro da vida existencial, filosófica, moral, política e social estava perdendo força. O indivíduo estava ganhando estava ganhando força, estava ganhando presença. O indivíduo agora era o centro da vida social, não mais Deus. A transcendência estava perdendo lugar para a imanência. A ideia de uma vida existencial, celestial, de uma vida transcendente, de uma vida em outro plano e de uma vida determinada pelos desígnios de Deus, estava perdendo força. A vida agora era aqui, a vida agora era agora, a vida era neste mundo, era neste plano e ela era levada principalmente pela vontade do indivíduo, porque a ideia do homem enquanto indivíduo, esse indivíduo moderno que a gente conhece até hoje, esse indivíduo que é responsável por direitos, por deveres, pelas suas escolhas, pelas consequências das suas escolhas, pela sua própria vida, pelo que ele faz, pelo que ele deixa de fazer. Esse indivíduo dotado de direitos e deveres, que eventualmente vai ser o indivíduo do Estado moderno, da democracia, do Estado-nação e etc., essa ideia de indivíduo que perdura até hoje apareceu aqui, no Renascimento. Então, o ser humano, o homem, a pessoa, deixava de ser apenas um instrumento da vontade divina, só um fantoche, talvez, né? ou alguém que apenas cumpria as ordens de um Deus que estava na esfera da transcendência e passava a ele próprio ser responsável pelo seu destino. Então, eu, o indivíduo, é que comando a minha própria vida através das minhas próprias escolhas, e aí vem o peso da responsabilidade pelos seus acertos e erros, pelas suas escolhas certas e erradas, e a capacidade de assumir responsabilidades, de assumir direitos e deveres. Então Deus estava saindo de cena.
Deus, como centro de uma existência para o ser humano, estava saindo de cena, e esse indivíduo responsável, escolhedor, é que estava agora entrando no centro da vida política, social e capaz de conduzir, então, a própria existência aqui nesse plano que passava a ser o central, não mais o plano posterior da transcendência, mas aqui o da imanência. E então o conhecimento científico, empírico, prático, cotidiano, organizado, sistematizado, passa a ser o conhecimento mais importante. Então, do que o Rafael está falando aqui? Ele está falando, sim, da revolução existencial, ontológica, cosmológica que o Renascimento realmente causou na existência humana e que está aí até hoje, né? Nós somos frutos dessa revolução, nós, né, como indivíduos, né, em contextos, né, políticos democráticos no século XXI, somos, né, em estados organizados como a gente conhece hoje, somos frutos até hoje, né, dessa revolução, né, todo o processo de desencantamento do mundo, né, que o mundo foi sofrendo, ficando cada vez mais laico, né, cada vez menos religioso, é também fruto desta revolução, e ele foi fazer isso dentro do Vaticano, ou seja, ele estava dizendo, olha aqui o que está acontecendo, ó, este conhecimento aqui está tomando lugar, esse conhecimento aqui é que está se tornando o mais importante. A matemática, a filosofia, a astronomia, a ciência, a geometria, este conhecimento aqui é que está entrando em cena. E ele não vai mais sair. É como, eu não sei se vocês viram a minha análise também das meninas do Velázquez, no qual o Velázquez também se coloca dentro da obra, assim como o Rafael se colocou, e ele está dizendo, a pintura é uma arte nobilíssima e o maior pintor do mundo sou eu. O Rafael está dizendo, nós estamos causando uma revolução no conhecimento tão gigantesca quanto a que foi causada aqui. E nós não vamos mais sair de cena. Lembrando que todos esses artistas que ele colocou não eram somente artistas, eles eram todos também cientistas, porque o conhecimento estava muito também integrado, né? Eu também tenho um vídeo sobre isso, vou deixar linkado aqui, sobre arte e ciência. E então, quer dizer, Leonardo da Vinci, considerado o maior gênio, né, de todos os tempos, mas todos os outros também que ele elencou aqui, assim como os antigos que ele apresenta aqui, com essa metalinguagem que ele faz, né, são camadas e camadas e camadas de conhecimento, um escândalo. Né, é muito conhecimento acumulado e é muita camada de conhecimento que ele bota aqui, isso é uma lasanha, né, de conhecimento, é muita coisa uma em cima da outra. Ou seja, tinham esse conhecimento integrado, né? Então esses artistas não eram somente artistas, né? Eles eram arquitetos, eles eram cientistas, eles entendiam muito de matemática, de geometria, né? de física, de espaço. Então ele está falando aqui sobre a revolução do conhecimento que eles estavam empreendendo, o quão radical ela era, ao mesmo tempo prestando homenagem ao conhecimento que veio antes e fazendo uma das coisas mais lindas que a humanidade já viu. Não é para qualquer um mesmo, né? Por isso que ele é Rafael. Se vocês têm sugestão de outras obras que eu possa fazer uma análise como essa, não deixem de dizer aqui nos comentários. E espero vocês no próximo vídeo. Não deixem de dar o like para ajudar a chegar a mais pessoas. Assinem o canal para vocês receberem notificação de quando chegarem novos vídeos. E até a próxima. Tchau!